E antes de começar, queria mandar um beijão para a Natália. Amo você. Beijo para as meninas, Elisa, Isabela. Queria agradecer a sua presença, mesmo que forma online. Que Deus possa tocar em nossas vidas. Amém? Amados, há alguns dias atrás nós estávamos num propósito de 21 dias de jejum e oração. E o Senhor começou a colocar essa palavra que nós vamos ver nessa noite. Há algum tempo atrás, há uns 15 dias atrás. Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. 1 Coríntios 11, 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo falando isso para os coríntios. Me imite, porque eu imito Cristo. Vocês não viram a Cristo, mas estão me vendo. Faça tudo o que eu faço, porque eu faço tudo o que Cristo fez. E essa palavra começou a queimar em meu coração. Imitadores, imitadores, imitadores. Será que nós somos imitadores de Cristo? Lá vai outra pergunta. Como iremos imitar alguém que nós não conhecemos? Como seremos cópia de alguém que não conhecemos? Nós estamos falando de Jesus Cristo, aquele que revolucionou a humanidade, aquele que dividiu os tempos antes de Cristo e depois de Cristo. O Salvador, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus que andou nessa terra. Vemos mensagens no WhatsApp, vemos mensagens no Instagram, no Facebook, e compartilhamos. Que belas mensagens. E eu confesso, amados, que a maioria dessas belas mensagens que se manda no WhatsApp, que se manda no Instagram, são cópias da palavra de Jesus. Muitos, que palavra abençoada é essa que você está falando, ou que glória, se o fundo daquela palavra que aquela pessoa está postando é a palavra de Jesus. E quantos de nós não conhecemos o Cristo? Como é que nós conseguiremos imitá-lo sem conhecê-lo? Temos Jesus como uma figura e não uma pessoa que andou nessa terra, que nos ensinou através das suas palavras, através dos seus gestos e através do silêncio. E Deus é tão maravilhoso que tocou no coração do pastor e da pastora, de nós entrarmos, depois do jejum, na leitura do Novo Testamento, em 3 meses. Amados, que oportunidade estamos tendo através desse roteiro de leitura, de conhecermos esse Cristo de verdade. Mas Emerson, o que é ser um imitador? O que é imitar alguém? Define aí para mim. Imitar. Obrigado, David. Reproduzir ou tentar reproduzir fielmente o que foi ou é feito por outro. Características de alguém ou algo. E no mais popular, uma cópia. Quando pegamos um papel e vamos tirar xerox, o que sai de cópia, ele não é original, mas ele tem todas as características do original. Se parece com o original, tem todas as informações do original.
mas ele não é o original. Nós não podemos ser Cristo, nós não podemos ser Jesus Cristo, porque ele é único. Mas nós podemos imitá-lo, a ponto de sermos uma cópia fiel, das pessoas olharem para nós e vermos a imagem e a semelhança do Cristo. Nós, como cristãos, sermos a Bíblia dos descrentes, o padrão que Deus mandou através de Jesus, o padrão que Ele queria para nós. É isso que sermos imitadores de Cristo. Como eu disse anteriormente, Jesus nos ensinou através das suas palavras, através dos seus gestos e também através do seu silêncio. Então você que está nessa caminhada conosco, de leitura do Novo Testamento, preste atenção em cada palavra que Cristo disse, cada gesto que Cristo fez, cada silêncio do Senhor, que isso irá nos ensinar a sermos imitadores dele. O que ele ensinou para os seus discípulos durante 3 anos e meio, transformou homens simples, pescadores, taxadas alguns como ladrões, como revolucionários, e Cristo colocou todos esses no mesmo grupo, e começou a transformar a vida deles de dentro para fora, através de gestos, palavras e silêncio. E nós, hoje, iremos trazer um forte ensinamento de Cristo para as nossas vidas. Amados, vivemos num tempo que, infelizmente, além da pandemia, estamos vivendo tempos sombrios em outras áreas de nossas vidas, e que nós precisamos aprender com o carpinteiro de Nazaré, com o Senhor, qual o nosso proceder, qual é a forma de agir de um servo de Deus, de uma cópia de Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 51. Lucas, capítulo 9, versículo 51. Lucas 9, a partir do versículo 51. Imitadores de Cristo. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado aos céus, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas, voltando, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Mas o que é que essa palavra tem? Que Jesus deu um ensinamento para os seus discípulos. Jesus já estava indo para Jerusalém. Caminhou pela terra dos samaritanos. E os judeus não se davam com os samaritanos. Ofensa para um judeu era ser chamado de samaritano, para você ter uma ideia. Eram pessoas que não tinham comunhão, não andavam juntos, não conversavam. Eram diferentes que não se davam bem. E como a caminhada era longa,
chegou uma aldeia, um lugar, e Jesus pediu para os discípulos preparar um local para ele descansar, para eles descansarem, para chegarem até Jerusalém no outro dia. Por conta dessa diferença, por conta dessa rixa, por conta dessa dificuldade de relacionamento, eles viram e prestaram atenção no semblante dos discípulos, e viram que eles iam para Jerusalém, que eles eram judeus. E os samaritanos daquela aldeia disseram: vocês não são bem-vindos aqui. Vocês não podem estar junto conosco. Nós não abriremos as portas das nossas estalagens para vocês. Vocês não são bem-vindos. E expulsaram Jesus e os discípulos daquela aldeia. João e Tiago ficaram tão incomodados com aquela atitude dos samaritanos para Jesus, Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Como ousam fazer uma desfeita tão grande, algo tão ruim? E os discípulos quiseram pagar na mesma moeda, pagar a intolerância com a intolerância. Jesus, se não aceitaram nós nessa aldeia, podemos orar e pedir que Deus faça caia fogo do céu e consuma todos eles, que não deixam nenhum deles vivo, Senhor, pela desfeita que Ele fez com o Senhor e com todos nós. E aqui Jesus começa a dar um ensinamento para eles. Tratar de outra forma. Não pagar com a mesma moeda. Não ser o olho por olho e o dente por dente. O Senhor olhou para eles, para os dois discípulos, e o repreenderam. Não é assim que se faz. Não é dessa forma que é o meu proceder. A minha autoridade e o meu poder não é para isso. Não é para agir dessa forma. Que se fizéssemos assim, qual a diferença entre nós e eles? Nenhuma. Nenhuma. E a palavra, amados, para nós, e que nós estamos vendo nesses tempos, é uma coisa que o Senhor abominou entre os 12. E olha o que Ele falou com João e Tiago, que eram um dos mais próximos que andavam com Ele. Mas mesmo assim, tomaram atitudes erradas, pensaram de forma equivocada, usaram aquela mesma intolerância. Se eles são samaritanos e foram intolerantes conosco, nós como judeus devemos também ser intolerantes com eles. Faça, Senhor, descer fogo dos céus e consuma todos eles. Usamos de intolerância para com os intolerantes conosco. E o Senhor deu um ensinamento. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Simplesmente passaremos para a próxima aldeia. Simplesmente passaremos para a próxima aldeia. Não aceitaram, nos aceitaram nessa aldeia, passamos para a próxima. É essa a atitude que Jesus teve. Deixar para lá, passar adiante. Não agir da mesma forma. Não agir com ofensa por ofensa. Não ser o reativo, se fizeram comigo isso, eu também vou fazer na mesma moeda. Se me ofenderam, também eu ofenderei. E mais pesado, para ele saber que eu posso mais. Amados, tratava-se de Jesus, o próprio Cristo. Mas mesmo assim, aquelas pessoas não o aceitaram. Não quiseram que ele estivesse nem lá, nem andasse perto, nem pisasse na terra. A salvação, o Cristo, o Filho de Deus estava ali. E eles não quiseram. Mas mesmo assim não foi a intenção de Jesus destruir ou matar nenhum deles. O Senhor nos ensina a termos tolerância com as outras pessoas. Emerson, o que é
Intolerância. O que é ser uma pessoa intolerante? É intransigência com relação a opiniões, atitudes, crenças, de modo de ser que reprovamos ou julgamos falso. Então, aquelas pessoas que têm atitudes, crenças, posicionamentos diferentes da gente, e nós não queremos nem relacionamento. Somos intransigentes com as ideias, com pensamentos, com crenças. Nós estamos falando de judeus e samaritanos, intolerantes a elevar a 10ª potência. Mas mesmo assim Jesus não teve a mesma atitude que os samaritanos teve com ele. Ele ensinou os seus discípulos também a não terem a mesma atitude. Mas Emerson, por que você está falando que nós estamos vivendo um tempo difícil? Amados, tempos difíceis em relação a divergências, a diferentes opiniões, a diferentes crenças. Mas o que é que Jesus falava? Jesus não tolerava o pecado e não tolerará nunca. Com o pecado, o Senhor é intransigente, intolerante da mesma forma. Não negocia-se o pecado, é verdade, ou é mentira, ou é falso, ou é verdadeiro, ou é certo ou errado, isso não muda. Mas da mesma forma que o Senhor não tolera o pecado, Ele ama o pecador, deseja que ele se arrependa dos seus maus caminhos. E quantos exemplos nós temos a respeito dessa tolerância que o Senhor demonstrou? A mulher foi pega em flagrante adultério e todos os fariseus da época pegaram pedras e disseram: e aí, ela foi pega em flagrante adultério, pela nossa lei ela tem que morrer. O que é que o Senhor fala que nós devemos fazer? Jesus veio com uma máxima. Não, está aqui, ó. Pega a primeira pedra, quem não tiver pecado, ele pode jogar. E eles foram se retirando um por um, soltando as pedras. E o que é mais interessante, foi as palavras de Jesus para ela. Disse: mulher, ninguém te condena? Ela olhou e disse: não, Senhor, ninguém me condenou. E a palavra final que está em João 8,11: ide e não peques mais. Não foi salvo-conduto para aquela mulher continuar adulterando, não. Mas a palavra e a presença de Jesus, enquanto tinha uma tropa, uma multidão com pedras para matar e destruir, a intenção de Jesus era restaurar e fazer com que ela se arrependesse e mudasse os seus caminhos. Intolerância religiosa, intolerância de nacionalidade, intolerância por conta de crença, intolerância por conta de cor de pele. Jesus não quis isso. Por conta de intolerância, no passado fizeram-se guerras e guerras no nome do próprio Cristo, e que não tem nada a ver com as palavras do Senhor. Sejamos imitadores de Cristo. Ah, Emerson, com pecado. Pecado não, pecado é pecado e vai ser pecado sempre. Mas o Senhor ama o pecador. Deseje que ele seja restaurado, deseje que ele mude, que ele se transforme. Mas é quando é conosco. O que é que o Senhor quer que a gente faça? Quando nós cristãos passamos as coisas na pele, qual é o desejo de Cristo para a minha vida e para a sua vida? E aqui eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 6. A partir do versículo 29. Lucas
16, do 27. Amém, misericórdia? Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que o amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. Amados, o Senhor nos ensina a gerenciarmos as nossas emoções. Aquele que nos ofende, que nos maltrata, que nos persegue, o padrão de Jesus para nós é que a gente possa tratá-lo de forma completamente diferente do que eles nos tratam. Aquele que nos persegue, que a gente possa orar. Aquele que nos ofende, que nós possamos, através do nosso silêncio e através de palavras e gestos, oferecermos a nossa outra face. Quando fala de face e outra face, não fala de físico, não, de integridade física, não. Fala de posturas diferentes, fala de palavras diferentes, fala de gestos diferentes, ou trata de silêncio. Jesus, como ovelha muda, foi levado à frente daqueles que o queriam tosquiar. Não tratemos intolerância com intolerância. Nas redes sociais, cuidado, palavras difíceis e palavras duras, trocadas com palavras difíceis e palavras duras. Um fogo cruzado. Deus não precisa que a gente defenda Ele. O Senhor quer e deseja que nós sejamos imitadores dEle. E através dos nossos exemplos, amados, nós possamos transformar a vida de outras pessoas. Quer saber uma das pessoas mais intolerantes que pintou na Bíblia? Paulo. Esse mesmo que diz, seja os meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Foi um dos maiores perseguidores da igreja. Pedia cartas para invadir a casa dos cristãos, daqueles que professavam Cristo como Senhor, com possibilidade de matar, de prender. Mas quando teve um contato com Cristo, transformou a vida dele. E aquele que ele perseguia, aqueles que ele ia atrás para matar, ele passou a amar a vida deles. A querer salvar, a querer transformar. E dizia para os judeus, eu fiz muito isso, e como eu errei. Como eu estava enganado, como eu estava agindo pelas minhas emoções erradas. Jesus não é nada disso. Deus é a própria expressão do amor, amados. E quem ama não fere, não destrói, não quer ver a pessoa no chão. Você diz, Emerson, mas Jesus sempre disse para as pessoas, Jesus sempre confrontou as pessoas com a verdade. Mas era para transformar, era para modificar, era para melhorar. Nunca para destruir, para maltratar, para jogar na lama, para querer ver a pessoa destruída. Nunca. Que as nossas palavras sejam temperadas. Que esse discurso de ódio, esse discurso intolerante não seja para nós como cristãos. Devemos pautar as nossas palavras e os nossos gestos como imitadores de Cristo. Esse sim merece ser copiado, esse sim merece ser seguido. E como nós temos que caminhar, como Paulo caminhou, a ponto de ter coragem, ter autoridade de dizer, faça, olhe para mim, porque eu imito o Cristo. Vocês não viram ele, eu também não, mas ele
Ele está aqui dentro do meu coração e Ele me diz, e Ele me fala, e isso eu faço. Faço o que eu faço. Que você fazendo o que eu faço, você está fazendo o que o Cristo fez. Isso é que é ser imitador. E isso é que nós devemos procurar, a ponto de dizermos essas coisas. Me imite, que você também está imitando o Cristo. Me copie, porque você também está sendo uma cópia de Cristo. Isso era para ser uma verdade absoluta para todos nós cristãos. Isso é um aspecto de Cristo, que foi anunciado por Ele. Tinha poder para destruir os samaritanos que não se davam com os judeus. Tinha todo o poder de chegar, desça fogo dos céus e realmente consuma todos eles, porque eles não me aceitaram. E Cristo, amados, vocês não entenderam nada do que eu quero. Eles não me aceitaram agora, eles não me aceitaram hoje, mas amanhã é um novo dia. Eles me perseguem hoje, não me aceitam hoje, mas amanhã é um novo dia. Eles estão contra mim hoje, estão falando de mim hoje, mas amanhã é um novo dia. Isso, amados, tem que ser uma verdade para nós. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus odeia o pecado, e nenhum pecado fica sem receber a paga, a consequência dele. Mas Deus continua amando o pecador, nos amando. Para encerrar, amados, Mateus 5:20. Nós que estamos lendo, e você também pode começar a fazer essa mesma jornada que a gente. Jesus é bem claro entre a postura que ele tinha, e que os fariseus tinham. E deixou escrito em Mateus capítulo 5, versículo 20. Abra aí, Mateus 5, 20. Mateus 5, 20. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino de Deus. Temos oportunidades. Cristo e os seus ensinamentos, posturas, gestos e silêncio, e a atitude e postura dos fariseus. Podemos comparar um e outro. Jesus manda um recadão para todo mundo. Se a nossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, nós não herdaremos o reino dos céus. Amém, amados? Que nós possamos olhar para os nossos irmãos como seres humanos. Que nós possamos olhar para os nossos irmãos não mais apenas como números, como CPF. Que nós possamos olhar para os nossos irmãos com nome, com sobrenome, com filiação. Que nós possamos ter um olhar diferente para eles. Termos misericórdia, amarmos o nosso próximo, queremos o melhor. Oh, amados, intolerância de qualquer natureza, seja ela religiosa, de crença, seja ela de cor, seja ela de etnia, seja de qualquer natureza, Cristo não aprovava isso. Cristo não aprovava intolerância. Mas se o pecado não se negocia, é certo, é errado, é verdade ou é mentira. Mas o Senhor continua e continuará amando o pecador e querendo que ele se arrependa para que tenha festas nos céus. Amém, amados? Essa é a palavra de hoje. Queria chamar o ministério de louvor e adoração. Queria que você, da forma que você estivesse, você permanecesse. Vai fechando seus olhos, vamos
pedir ao Senhor que posturas em nós sejam mudadas. As palavras de Cristo é para nos transformar de dentro para fora. As palavras de Cristo não é para nos maquiar, nos remendar. É para nos transformar. É nos modificar. De dentro para fora.